Bom, como eu disse, né, nosso assunto agora vai falar sobre área de superfície, né, medida de superfície. Vocês viram lá no vídeo, né, a gente tem algumas maneiras, né, que a gente bolou para poder medir uma superfície. É um jeito que funciona muito bem, tanto que não foi inventado agora, foi inventado há muitos anos atrás e vem funcionando muito bem. O que a modernidade fez, né, com a maneira de medir foi aprimoramento, né? Mas o método de medir ainda é o mesmo, porém a gente melhorou algumas coisinhas, tá? Então, antes da gente falar um pouco sobre todos os conceitos, eu quero trazer aqui uma questão do Enem para vocês, tá? Vocês estão no primeiro ano, eu acho que é o início aí de uma jornada, para que vocês se preparem para fazer um futuro vestibular, barra, né? Fazer um Enem da vida, para vocês já começarem a se preparar para uma faculdade, né? Então, pessoal, questões do Enem, todas elas, né, via de regra, elas são extensas mesmo, tá? Tá vendo? São questões que vocês precisam ler e interpretar, beleza? Então, olha só, vamos ler aqui esse texto, vamos ver o que ele está dizendo para a gente, tá? Então, olha só, para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais, tá? Vitrais é a mesma coisa que vitrô ou vidros, né, em algum tipo de janela. Esses vitrais, né, eles são compostos de quadrados de lado medindo 1 metro. Então, o exercício acabou de te dar uma informação. É a primeira informação do exercício. Os vitrais são compostos de quadrados formados com lado medindo 1 metro. E aí ele deu a figura, conforme figura abaixo, tá? Então seria essa figura aqui. Então ele acabou de avisar, né, no texto, que as laterais aqui medem 1 metro, tá bom? 1 metro. Muito bem, vamos continuar lendo. Nessa figura, né, os pontos A, B, C, D são pontos médios dos lados do quadrado. Então, isso aqui é uma informação extremamente importante, porque é com isso que você resolve boa parte do exercício. O que é um ponto médio, tá, pessoal? É um ponto que divide no meio, tá? Ponto médio, aquele que divide no meio. Então, ó, o ponto A, B, C, D, todos os quatro, né, são pontos médios, tá, gente? Olha só. Então, aqui, ó, ponto médio, ponto médio, ponto médio e ponto médio. Então, se o todo aqui mede 1 metro, se o todo mede 1 metro, a metade, pessoal, né, vai medir 0,5 metros, justamente porque esse ponto aqui está dividindo 1 metro pela metade, tá? Então, são informações que a gente vai retirando do texto. E aí ele coloca mais coisas aqui, ó. Os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Então, olha só, já foi mais uma informação aqui. Então, vamos lá. Primeiro, quem são os segmentos AP e os segmentos QC? Então, AP é esse pedacinho aqui e o QC é esse pedacinho aqui. Tá certo? Eu vou colocar aqui de outra cor esses segmentos para a gente poder entender. Então, esse segmento aqui, QC e AP, tá? Muito bem. Esse cara aqui mede o quê, né? 1/4 da medida, né? Então, 1/4 de quê? Da medida do lado do quadrado. Então, se o lado mede 1/4 de 1 metro é o quê, né? Seria 0,25 metros. Ou você pode escrever assim, né? 1/4 vezes 1 metro. Também dá certo. É como se o dia aqui, né? 1/4 de 1 metro. É como se esse dia aqui virasse uma multiplicação, tá? Beleza? Então, pessoal, né, a gente acabou de descobrir que isso aqui dá 0,25 metros, né? Maravilha. Ou 25 centímetros. E aí ele continua, né? Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais, tá? E aqui já vem outra informação, pessoal.
dois tipos de materiais. Então, o texto é repleto de informações. Uma parte sombreada, que custa 30 metros, né? R$ 30 um metro quadrado. E uma parte, né, mais clara, que custa 50 reais um metro quadrado. Então, se a gente voltar na figura, a gente tem aqui a parte sombreada, né, que são essas partes aqui. A gente sabe que o custo para colocar o vitrô nesse lugar é de R$ 30 um metro quadrado, enquanto as partes mais claras, o custo é de R$ 50 um metro quadrado. Obviamente, a pergunta final vai ser qual é o custo dos materiais usados nessa fabricação. Então, a gente precisa fazer esse cálculo. E como que a gente faz esse cálculo, né? Se você observar, né, o que a gente viu no texto é que esse quadradinho aqui, ó, representa medida de quê, né? Medida de área. Medida de área, tá? Então, pessoal, você já sabe, né, pelo nosso vídeo ali, que você precisa medir a área, né, de alguma figura. De alguma figura. Logicamente, a figura é essa, e você precisa escolher que nessa figura quais serão as medidas que você vai usar, né? Você vai medir esse pedaço? Se você observar esse pedaço, ele é um triângulo. Se você observar o do meio aqui, ó, ele é um losango. E assim por diante, tá? Então, pessoal, ao longo dessa matéria de medida de superfície, a gente vai ter o conhecimento suficiente para retomar essa questão e resolver, tá bom? Então, só para vocês terem mais ou menos aí uma ideia de como que é prático, né, esse uso do conhecimento de medida diária. A gente consegue resolver essa questão, que é uma questão do Enem, usando medida diária. Vocês vão ver que é bem simples de fazer as medidas, tá? Então, vamos começar o conteúdo. O que a gente viu no vídeo, né, é muito parecido com o que está aqui, né, no nosso slide. Aqui a gente colocou assim, ó, unidade diária, tá? Por que unidade diária, pessoal? Porque essa unidade, ela pode ser milímetro quadrado, centímetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e qualquer outra coisa. Polegada ao quadrado é uma medida diária. E, enfim, são várias medidas, tá? Medida diária aí é uma coisa bem extensa e existem várias unidades para se medir uma área. Você tem que usar cada unidade de acordo com a necessidade. Vão surgir necessidades em que você precisa de usar milímetro, porque é uma coisa muito pequena, ou você precisa usar quilômetro, porque é uma coisa muito grande, né? Então, você vai fazer uma medida, por exemplo, vou medir qual a medida diária, por exemplo, da cidade de Goiás. Pô, você não vai fazer em milímetro, você vai fazer em quilômetro, em metro, no mínimo metro. Mas a ideia é que seja em quilômetro. Por quê? Porque é uma cidade muito grande, tá certo? Então, pessoal, as unidades de medida, né? A unidade de medida de uma área pode ser qualquer um desses valores de acordo com o seu propósito, né? Meu propósito é medir uma certa coisa, você pega a unidade de área que seja adequada, tá bom? E aí, a ideia da unidade de área é muito parecida com o que a gente viu no vídeo, né? Esses pequenos quadradinhos, eles são as unidades de área, tá? A unidade de medida. E aí é a partir disso que você faz as medidas, né? Você mede uma coisa usando, digamos, comparação. Então, se a gente for olhar para esse desenho pintado aqui, né, nessa malha, tá, pessoal? A gente chama isso aqui de malha quadriculada, tá? Se você for notar, a gente tem 1 quadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pessoal. 12 quadrados inteiros, né? E a gente tem as metades, ó, uma metade aqui, mais uma metade, mais
outra metade. Então, são 12 quadrados inteiros, ou seja, 12 unidades mais 3 metades, né? Então, seria, sei lá, eu posso colocar assim, ó, 0,5U mais 0,5U mais 0,5U. Alguém mandou mensagem no chat aqui, peraí. Aí o Pedro já respondeu. 13,5. Corretíssimo. Por quê? Aqui é 12, ó. 0,5 mais 0,5 deu 1, mais uma metade, ó. Então, 1 mais 12, 13, mais uma metade, 13,5 unidades de área. Essa aqui é a área dessa figura. E o que significa esse U? Significa unidade de área, tá bom? Você pode encontrar esse U assim, né? U.A, tá bom? Unidade de área. Pode ser que você encontre assim também, tá? Então, U ou unidade de área é a medida dessa figura pintada, justamente porque a gente está usando uma medida padrão, um quadradinho padronizado. No mundo real, né, no dia a dia, você na sua casa, na sua vida, vai usar as unidades de área mais conhecidas. Como eu disse, milímetro, centímetro, decâmetro, metro, quilômetro, hectômetro e assim vai, tá? São medidas universais do sistema de medida universal, a gente chama internacional de medida, desculpa. Sistema Internacional de Medida, né? O SI aí, Sistema Internacional. São medidas muito usadas, tá? Então, a maioria dos exercícios, questões, a gente vai acabar recorrendo a esse tipo de coisa. Você pode se perguntar, professor, mas da onde que saiu o Sistema Internacional de Medidas, blá, blá, blá. Eu posso passar isso numa outra aula, tá? Um vídeo, alguma coisa, contando a história do Sistema Internacional de Medidas, que é bem legal, como que o mundo, pessoal, o mundo inteiro se organizou para criar um único sistema de medidas. Se eu não me engano, tem um vídeo de um canal excelente no YouTube, que eu acho que é o Nerdologia, que ele conta ali a história do Sistema Internacional de Medidas, conta de onde que surgiu, por que surgiu, né? Só para fazer um pequeno parêntese aqui para vocês. Antes, pessoal, de existir metro, centímetro, quilômetro, decâmetro, enfim, medidas que vocês estão bem habituadas, né? Existem outras medidas que já não são tão usuais. É claro, né? O pessoal, por exemplo, o pessoal mais do interior, o pessoal do interior mede roça, tamanho de fazenda em hectares. Tá? Ainda é muito usado, hectares, ainda não caiu em desuso. Porém, ela é uma medida um tanto quanto mais antiga. Né? E existem, pessoal, outras medidas que são mais antigas ainda. Por exemplo, pés, que é usado no... E é pés mesmo, tá? Escrito com assim, ó. Pés, tá? Mas geralmente não escreve assim, dessa maneira, né? Escreve PS, tá? Mas, pessoal, medidas em pés, por exemplo, o avião, né? O avião, como é que é o nome da área, gente? Na aviação, desculpa, a medida de altura, a altitude do avião é medida em pés e não em quilômetros. Tá? Então, estamos a 10 mil pés de altitude, estamos a 5 mil pés de altitude, estamos a 20 mil pés de altitude. Essa medida de pé, ela vem de pé mesmo, pessoal, do pé humano, né? A medida do nosso pé. O Pedro perguntou quanto que vale um hectare. Não sei de cabeça, Pedro, mas é fácil descobrir. Só colocar aqui, ó, o valor de um hectare. Escreve com H, tá? Hectare. Valor não, né? Acho que é melhor colocar medida. Medida de hectare. Vamos ver aqui. Aqui tem, ó. Um hectare. Um hectare, Pedro, vale 10 mil metros, que seriam a mesma coisa que 100 quilômetros, né? Quadrados. 100 quilômetros quadrados, tá?
Se eu não me engano, é isso. 10 mil metros. 10 mil metros é 100 quilômetros quadrados. Tá? 10 mil metros. Hectare escreve assim, ó. Hectare ou hectare. Tá? Um dos dois. Hectare ou hectare. Então, gente, isso. 1 quilômetro. É porque quando você está falando de quadrado, né? O problema é o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui um cantinho. Quando você fala de quadrado, quilômetro ao quadrado, e você fala que tem 100, por exemplo, você tem 100, você tem 10 mil, né? Vou fazer com 10 mil que é mais fácil. Assim, ó, 10 mil metros ao quadrado. Se você quer transformar isso aqui em quilômetro, você precisa, geralmente, né, o quilômetro aqui a gente pega 1000, né? Pega 1000. Você não pode simplesmente pegar os 1000 aqui, você tem que pegar 1000 ao quadrado, né? E 1000 ao quadrado dá 1 milhão. 1 milhão. Então, 1 milhão. Deixa eu ver. 3, falta 1, né? 1 milhão, assim. Tem que pegar 1 milhão, ó. 3, isso. Então, para você transformar de metro ao quadrado para quilômetro, você precisa dividir esse número aqui, ó. Você precisa dividir esse número aqui por 1 milhão. Então, eu falei 100 quilômetros, mas na verdade vai dar 0,1 quilômetro ao quadrado. Porque você vai cortar esses 4 zeros aqui, com 4 zeros aqui, e sobra 2, ó. É isso. Então, o hectare, quando você vai medir ele em quilômetro, ele fica muito pequeno. Isso mesmo, Pedro. Multiplica ele por ele mesmo. Então, o K aqui é 1000, né? K é de 1000. Para quem joga Free Fire aí, ou outros jogos, a gente sabe que K é 1000. Então, quando você leva ao quadrado, quilômetro ao quadrado, 1000 fica ao quadrado. E 1000 ao quadrado dá 1 milhão. Aí você acaba dividindo 10 mil metros quadrados por 1 milhão. Mas, enfim, isso aqui, não se preocupa com isso agora não, gente, porque a unidade de medida é um assunto inteirinho para uma aula só, tá? Ele é bastante chato. Mas aí é aquela coisa, né? Eu vou passar depois, né, questão de medida, por quê? Eu queria contar o seguinte. Antigamente, né, o comércio, pessoal, o comércio sempre existiu. Mas, então, imagina, há 3 mil anos atrás, como é que funcionava o comércio. O comércio já existia. Há 2 mil anos atrás, o comércio existia. Há 1000 anos atrás, o comércio existia. Então, existia pessoas comprando, pessoas vendendo. A maneira com que as pessoas trocavam as coisas era diferente. Mas, né, no fundo, você tinha que medir as coisas, pesar as coisas, levar em consideração algumas coisas. Então, veja, por exemplo, uma coisa que era, até hoje é muito caro, mas antigamente era muito mais caro, era seda. Então, a seda, né, o pano mesmo em seda, ele era vendido entre nações, sei lá, os persas, ou os egípcios, ou sei lá quem, fabricavam ali a seda e vendiam, né? Tinha os comerciantes que vendiam. Como que eles faziam para medir, né, a quantidade de pano e dar um preço, né? Por quê? Porque o sistema métrico que a gente conhece, usando metro, não existia. Eles mediam com o quê? Que o metro foi inventado recentemente. Então, como que eles mediam o tamanho do pano lá para poder vender? Eles usavam as medidas de pés, né? E usavam a medida também no antebraço, que eu esqueci o nome dela agora de cabeça, porque ela não é antebraço, tá? Ela tem um outro nome. E aí o pessoal usava ou o pé, ou antebraço, alguma coisa assim, para medir, por exemplo, o tamanho de um tecido de seda para poder vender para outra pessoa. Pessoal, eu quero tantas, sei lá, tantos pés de medida. E aí, pessoal, tinha um problema, por quê? Porque tinham populações, né, civilizações, que o tamanho do pé médio era maior do que outros. Então, sei lá, o pé do pessoal da Grécia era maior do que o pé do pessoal, sei lá, de Roma, de sei lá onde. Então, existia essa coisa, né? Exatamente, Pedro, era medido pelo governo de cada nação. Então, cada nação tinha um sistema métrico. Então, a gente tinha lá o pé francês, o pé não sei o quê, o pé não sei o que lá.
E aí isso era um problema, gente. Olha só o tamanho desse problema, só para vocês terem uma ideia, que eu estou puxando as histórias, eu lembro de outra e vou lembrando de outra. Só para vocês, pode falar, Pedro, pode falar. Faz um tempinho já que eu já estava pesquisando, é tipo, vamos dizer assim, lá na Grécia, o governante ou o rei de lá, ele tinha um pé de um tamanho, aí era medido por lá, por tamanho do Uhum, pé. Se mudasse de rei, eles faziam uma medição de novo e o pé ia valer aquele tamanho. Era exatamente. cada governante. Exatamente, Pedro. Obrigado aí pela participação. É exatamente isso aí. O pé era do rei ou do governante, como o Pedro disse. Mas só para vocês terem uma ideia, gente, da gravidade de fazer medida diferente. Olha só, isso aconteceu em 90, na época de 90, que os Estados Unidos brigava com a Rússia para poder saber quem chegava na Lua primeiro, né? Então existia uma guerra. Aí nesse processo, né, de guerrear aí pela tecnologia, eles desenvolveram foguetes e foguetes e mais foguetes, né? Olha só, existia um momento, eu não sei de cabeça qual é a data, né? Precisa pesquisar direito. Existia um momento em que os americanos estavam desenvolvendo um foguete e eles estavam desenvolvendo esse foguete em parceria com algum outro país. Olha só, gente. Esse país, que ele era parceiro, usava o sistema métrico, que a gente diz que é o sistema internacional de medida, que é o metro, centímetro, quilômetro. O peso é medido em grama, tá certo? Velocidade era medida em metro por segundo. Enfim, sistema internacional de medidas, tá? E os Estados Unidos até hoje usa o sistema imperial, que é o que o Pedro disse. É uma medida que foi baseada no governador ali, no rei, né? Que era o imperador da época, que é o sistema imperial, que é medido com pé, polegada, enfim, outras medidas aí que é totalmente jardas, por exemplo, tem outras coisas lá, que é totalmente ligado ao sistema imperial. Gente, olha só, um foguete foi produzido por dois países em comum, um usando um certo tipo de medida e o outro tipo de medida. Fala para mim qual foi o resultado, gente. O foguete caiu. O foguete caiu. Por quê? Porque o sistema de medida deles eram diferentes. Uma equipe, né, que fazia o processo de fabricação e a outra não chegaram numa comunicação, Pedro. Deu ruim, não. Assim, deu muito ruim. Porque, gente, um foguete custa muitos milhões de dólares, mas é muitos milhões, tipo 100, 200, 300 milhões de dólares para fazer um foguete. E o foguete caiu, explodiu, sei lá, não lembro exatamente se ele caiu, se ele explodiu, mas deu muito errado, porque o sistema de medida não era padronizado, né, gente? Então, o sistema de medida ser padronizado hoje em dia é uma coisa, assim, fundamental. Poucos países no mundo usam sistema imperial de medida. Um país, né, que ainda usa é o próprio Estados Unidos, que ele não se dobra aí, ele não cede, né, para mudar esse sistema de medida deles. Eles ainda usam muita polegada, então é por isso que nós aqui no Brasil vamos comprar uma TV, geralmente a gente mede, né, as TV por polegada, 50 polegadas, 40 polegadas, 45. Ou a tela do celular, a gente faz em polegada, por quê? Porque a gente tem esse tipo de tecnologia muito influenciado pelos americanos. Então, a gente ainda acaba adotando, por exemplo, pés, medida de pés para avião. Acaba usando pés ao invés de usar, sei lá, quilômetro ou alguma coisa assim, porque as empresas de aviação grandes, né, são americanas, né, elas acabam influenciando o restante do mercado a se moldar, mas o sistema internacional de medidas, né, ele é metro, quilômetro, centímetro, grama, né, enfim, tem outros aí de cabeça que eu esqueci agora. Mas de toda maneira, pessoal, a maneira de medir é muito importante, tá? Depois da próxima aula aí eu trago mais umas outras histórias para vocês, tá? Então, como eu disse, né? A maneira de medir, a gente está usando a unidade de medida. Então, a gente pega um quadradinho desse aqui, né? E diz que esse quadradinho é a nossa unidade, tá? Então, esse quadradinho vai ser
né, vai ter uma área igual a 1, tá? 1 por quê, né? Porque a gente faz sempre um lado vezes o outro, né? Então, 1 vezes 1 ainda dá 1, beleza? Muito bem. Então, nesse processo, né, a gente consegue definir a área do quadrado, tá, gente? Todo mundo sabe, né, o quadrado é uma figura plana em que todos os lados são iguais. Pessoal, e aqui, ó, a gente define a área do quadrado como sendo L vezes L, tá? Lado vezes lado. Por que isso? A gente viu lá no vídeo, né, que eu mostrei para vocês, a gente viu que quando a gente queria contar, por exemplo, a gente queria contar quantos quadradinhos pequenininhos que cabem dentro de uma malha desse tipo aqui, ó. Se eu tiver uma malha assim, ao invés de eu contar um por um, né, eu posso simplesmente multiplicar uma quantidade aqui pela quantidade que tem aqui. Então, aqui tem 3 quadradinhos, aqui tem 3 quadradinhos, o produto disso aqui dá 9 quadradinhos, que é exatamente a quantidade de quadradinhos que tem aqui dentro, 9. Então, era nesse, digamos assim, nesse raciocínio que a gente definiu a área de um quadrado, multiplicando a medida de uma lateral pela medida de outra lateral. Exatamente igual a gente viu no vídeo, tá? Aquela mesma ideia ali, tá? Então, por definição, né, a área de qualquer quadrado é dada pelo produto dos seus lados, tá? E aí, a gente estende essa ideia, né, para retângulo. Então, primeiro, a gente tem o quadrado aqui, onde todos os lados são iguais. E o retângulo? O que que é um retângulo? O retângulo é uma figura onde os lados não necessariamente são iguais. Cada lado pode ter uma medida. A gente gosta de chamar de base e altura, tá? Nessa brincadeira aqui, pessoal, a gente define também, né, que esse retângulo que tem área B vezes H, tá? BH. Por quê? Mesma lógica, pessoal, se a gente pegar aqui uma malha, né? Uma malhazinha aqui, ó, tem 2 linhas, né? E 4 colunas, tá? Eu posso contar. 4 aqui, com 4 aqui deu 8. Muito bem, então são 8 quadradinhos que cabem. Mas se eu não quiser contar, eu posso multiplicar 2 por 4, que vai dar 8, que é o tanto de quadradinhos que tem aqui dentro, tá bom? Mesma lógica, base vezes a altura, tá certo? Então aí é a nossa lógica, né? A gente define a área do retângulo e a área do quadrado. Qual a diferença entre um retângulo e um quadrado? O retângulo, ele tem o retângulo ele tem os lados não precisam ser iguais. Então esse lado não precisa ser igual a esse. Esse aqui é igual a esse, né? Óbvio, ó, os laterais. Esse aqui também é igual a esse, ó, BB. Só que esses dois não precisam ser iguais. Mas o quadrado não. O quadrado tem que ser todo mundo igual. Se aqui for L, aqui é L, aqui é L, aqui é L. Certo? Então, a diferença entre um e outro é aqui. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Ou seja, o retângulo, ele é mais geral, né? Ele é mais abrangente. O retângulo, toda figura que tem essa estrutura é retângulo. Então, isso aqui é um retângulo? Isso aqui é um retângulo? É um retângulo. Mas ele tem um nome especial, ele é um retângulo quadrado. Isso aqui é um retângulo? É um retângulo. Ele é quadrado? Não é quadrado, porque a base é maior que a altura. Beleza? Olha só, gente, continuando aqui com as nossas informações, veja o seguinte, né? A gente tem uma figura que a gente chama de paralelogramo, tá? E o paralelogramo aqui é a figura em amarelo, tá, gente? Figura em amarelo, tá? Então, essa figura em amarelo a gente chama de paralelogramo. Por que esse nome paralelogramo, tá? Porque esse lado e esse lado são paralelos, né? Eles não se tocam, tá? Eles são paralelos. E esse lado aqui e esse lado também são paralelos. Eles não se tocam, né? Eles não se encostam, beleza? Então, pessoal, como que a gente faz para, né, descobrir a área dessa figura em amarelo? Gente, olha que bacana, né? Para descobrir isso, qual foi a jogada aqui? Foi o seguinte, a gente
pega, né, no paralelogramo e faz essa projeção. A gente fala de fazer projeção ortogonal, tá? Por quê? Porque esse ângulo é reto. Eu gosto desse nome ortogonal para coisas retas, tá? Desce aqui, ó, desce aqui uma projeção e a gente forma essa figurinha em verde, que vocês conhecem muito bem como triângulo, tá? Ela é um triângulo. Ao mesmo tempo, né, a gente tem essa outra figurinha aqui, tá certo? Então, gente, olha que bacana. Eu quero medir a área da figura em verde. Mas veja, se eu fizer um corte bem aqui, ó, se eu fizer um corte bem aqui, e um corte bem aqui da minha figura, agora a figurinha amarela, o que me sobra bem no meio aqui, gente, ó, é conhecido como retângulo, tá certo? Como retângulo. Só que quando eu faço esse corte, eu perdi esse pedacinho e esse pedacinho, tá certo? Então, pessoal, para poder medir, né, a área dessa figura toda, eu preciso medir esse retângulo e depois incluir esse pedacinho mais esse pedacinho. Mas olha, aqui que vem a magia da coisa, né? Tanto que é a coisa bonita. Se eu simplesmente multiplicar a base, a base pela altura, né? Pela altura aqui, por essa altura aqui, no que eu vou estar fazendo o cálculo, né? Se eu multiplicar essa base por essa altura, eu vou estar pegando bem esse retângulo aqui, ó. Bem esse retângulo. Vocês conseguem enxergar que se eu... É exatamente isso que eu ia falar, mas do que é tipo isso, só pegar, fica mais fácil quando estivesse medindo na lateral. Exatamente, como se estivesse cortando a lateral. Essa é a beleza da coisa, Pedro. Então, se eu peguei essa base, peguei essa altura aqui, e eu multipliquei, pronto, calculei a área desse bicho aqui, ó. Mas veja, essa área verde, ela tá, digamos assim, né, sobrando, e essa aqui tá faltando. Então, mais uma coisa vai complementar com a outra, né? As coisas vão casar aí. Então, o que passa de um, sobra de outro. Então, a área desse bicho aqui, né? Eu vou chamar de área do paralelogramo, é base vezes a altura. Base vezes a altura. E aí, vocês conseguem enxergar aqui, ó, que tanto o paralelogramo, quanto o retângulo, quanto o quadrado calcula a área da mesma maneira, multiplicando base vezes a altura, porque a área do quadrado é isso, né? Base vezes a altura, a base é L, a altura é L. L vezes L, L ao quadrado. Base vezes a altura. Área do retângulo, base vezes a altura, B vezes H. Área do paralelogramo, base vezes a altura. Calcula do mesmo jeito. Por quê, gente? Aí a coisa anda para trás agora. O paralelogramo, ele é mais geral. Então, assim, ó, o paralelogramo, todo paralelogramo, todo quadrado, né, ele é um retângulo. Todo retângulo é um paralelogramo. Mas a coisa não anda para trás, ou seja, o paralelogramo não é retângulo, nem sempre. Pode ser, mas não é sempre. E o retângulo nem sempre é um quadrado, mas o quadrado é retângulo e o retângulo é paralelogramo. E no final, todos eles possuem a mesma maneira de calcular a área, base vezes a altura, tá? Essa, pessoal, é a forma de área mais importante, base vezes a altura. Se você sabe isso, você sabe boa parte aí do conhecimento de cálculos, tá? Na semana que vem, eu continuo esse assunto, vou falar um pouco sobre a área do triângulo, tá? Aí a gente tem a área do triângulo, a área do triângulo equilátero, a gente tem várias coisinhas aí, né? Brincadeirinhas aí para fazer, várias continhas bacanas. A gente faz aí muitos desenhos, né? E lá no final a gente resolve aquela questão que eu passei no início da aula, tá? Então aquela questão do Enem lá, a gente vai deixar para resolver quando a gente tiver com um conhecimento já bem legal a respeito de áreas, tá? Vou passar a chamada aqui para vocês.